Olá, povo abençoado, tudo bem com vocês? Você sabe realmente o que é o pecado? Pois é, o que é o pecado? Por definição da palavra, a gente tem várias interpretações, mas a mais aceita delas é desviar do caminho. Seria a ideia de errar o alvo, ou realmente cometer algo que está fora de um padrão. Porém, não há cartilhas que determinam o que é de fato pecado ou não. E a Bíblia não é um livro desses. What? Pois é, a Bíblia ela nos direciona sobre o pecado e por mais que nós temos muitos pecados diretamente falados na Bíblia, demonstrados lá de forma clara, ao entender o que é o pecado, percebemos que não se limita só àquilo que a Bíblia está falando. Mas precisamos entender que o princípio do pecado é o nosso afastamento de Deus. Toda vez que pecamos, estamos nos afastando cada vez mais de Deus. Olha só o que diz lá em Romanos 3, no versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. Então tudo que eu faço que me afasta de Deus é pecado. E se analisarmos bem, tudo que eu não faço que me afasta de Deus também é pecado. Olha só o que diz lá em Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então a pergunta é, o que me afasta de Deus? E essa é uma pergunta que você tem que responder através das suas orações. Você sabe o que é oração? Oração não é só palavras. Clica aqui nesse card e você vai saber um pouquinho melhor do que eu estou falando. Então, se a gente analisar, toda vez que eu peco, que eu pratico uma conduta e essa conduta me afasta de Deus, qual é a consequência disso? Não sei. E é interessante que isso vai responder o que muita gente pergunta. Por que existe tanta maldade na Terra? Por que existem tantas coisas ruins acontecendo? Por que tanta dor? Por que tanta angústia? E saiba que tudo isso é fundamental para entendermos o nosso relacionamento com o nosso Criador. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que nós realmente tivéssemos a oportunidade de nos relacionar de forma completa com Ele. Observa só o seguinte. Eu crio um robô. Toda manhã eu programo para esse robô me dar um bom dia. Mas quando é que eu saberei se esse bom dia do robô é sincero? Quando é que eu vou saber que realmente ele quer me dar um bom dia? Que ele realmente quer que o meu dia seja bom? Eu não tenho como saber, porque ele está programado aquilo. Ele não tem uma opção de dizer bom dia ou não dizer nada, ou mesmo me desejar um mau dia. Ele não tem essa possibilidade porque ele está programado para aquilo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Quando Adão estava no início, sozinho com Deus, ele estava condicionado a agradar a Deus em tudo, a fazer tudo aquilo que Deus mandava, porque ele não tinha um contraponto daquilo que ele vivia. Porém, quando ele come da árvore do bem e do mal, ele consegue entender o outro lado e assim fazer uma opção, ou ficar com Deus ou praticar o mal. Então, quando ele peca a primeira vez, desobedecendo a voz de Deus, ele simplesmente estava abrangendo a sua visão e tendo a oportunidade agora de escolher servir a Deus ou não, de escolher estar com Deus ou não. E é curioso que vemos quando Caim mata Abel, ele praticamente dá a mesma escolha. Ele simplesmente se afasta de Deus por causa do seu pecado. E aí a gente vai ver no decorrer da história, a cada dia o pecado se praticando e o povo afastando de Deus. Mas se não houvesse o pecado, nós não teríamos a oportunidade de escolher de fato estar com Deus. Então tudo isso foi planejado por Deus para que nós tivéssemos uma vida sincera e completa diante dele. E se todos pecaram, se nós vivemos uma vida de pecado e estamos distantes de Deus, qual é a consequência desse pecado? Pois é, o salário desse pecado, a consequência dele é a morte. Não só uma morte física, mas uma morte de certa forma espiritual. Uma morte de certa forma naquilo que nós vivemos.
Sabe, muitas vezes eu não ligo para nada. Muitas vezes eu promovo o mal para as pessoas. Muitas vezes eu deixo pessoas tristes. Isso não é nada mais do que morte espiritual. E agora estamos condenados então a morrer todos. Ih, rapaz. Agora vem o grande lance, que é: Deus enviou seu Filho ao mundo para nos livrar dessa morte e nos dar vida abundante. Lembrando que no Antigo Testamento, quando uma pessoa era perdoada pelos seus pecados, ela necessitava derramar o sangue de um cordeiro para que todo pecado fosse perdoado. Porém agora, para abranger isso para toda a humanidade, era necessário que uma pessoa entregasse sua vida, e não fosse qualquer pessoa. Tinha que ser uma pessoa que tivesse tanto a humanidade quanto a divindade dentro de si. Então o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, mostrou que com nossas atitudes podemos não pecar e sermos santos e permanecer santos, e entregou a sua vida, derramando o seu sangue para todos nós. É o que a gente vê lá em João capítulo 3, versículo 16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então você pode ser perdoado do seu pecado, porque Jesus morreu por nós e Ele tomou sobre si todas as nossas dores. E agora Ele se faz como um advogado nos céus, nos justificando e nos purificando dos nossos pecados. Então traga uma reflexão dentro de si agora. O que eu tenho feito que tem me afastado de Deus? Quais atitudes ou quais ações ou aonde eu tenho estado que me afasta de Deus? Então que possamos abandonar esse pecado de nossas vidas e sermos de fato redimidos pelo Senhor. E assim nós iremos herdar a vida eterna. E tem muitas coisas prometidas para todos aqueles que caminham essa vida de santidade. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se você gostou, curte aqui embaixo, compartilha com seus amigos e familiares, se inscreva no canal, marque as notificações para ficar sabendo de tudo novo que vai acontecer aqui. Se você quer saber de mais algum assunto, se você tem alguma opinião, compartilha aqui embaixo, coloca nos comentários que a gente vai estar respondendo e quem sabe até fazendo novos vídeos daquilo que vocês colocarem aqui. Tá? Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida.